Olá, meus amigos, meus irmãos. Hoje tá muito popular os sem teto, os sem terra, mas existe também um grupo muito grande que é o grupo dos sem igreja, aquelas pessoas que não têm igreja. São milhões de pessoas que estão sem igreja por N motivos, Uns milhões, uma grande maioria está sem igreja porque abandonaram a fé, estão dispersos, voltaram para o seu estado pecaminoso de origem, estão aí dispersos pelo mundo, Estão aí misturados junto com os ímpios, se tornaram ímpios e voltaram, como diz a palavra, ao seu próprio vômito e viraram as costas para Deus. Mas existe também um pequeno grupo sem igreja que continua firme. Foram expulsos das igrejas, mas não abandonaram a fé. Pelo contrário, estão firmes. E hoje eu quero fazer uma reflexão sobre esse pequeno grupo, o qual eu faço parte, faço parte dessas igrejas oficiais que estão por aí. Eu, quando me converti, eu tentei ficar em várias igrejas, fui e tentei me adaptar, tentei ficar lá, mas conforme eu ia crescendo na graça e no conhecimento, não tinha como ficar lá, não tinha. Porque o sistema é muito poderoso, a Babilônia é poderosa. Porque a Babilônia nas escrituras significa o sistema religioso. E é uma bagunça, você já observou isso aí. E nós que estudamos a palavra, nós que examinamos a escritura fielmente, nós vemos que a Babilônia ela usou seus tentáculos, usou seus tentáculos poderosos e infiltrou no seio das igrejas oficiais, e o sistema é mais forte do que você possa imaginar. Eu mesmo tentei, vocês podem ter certeza, tentei mesmo, mas cada dia que eu examinava as escrituras, o meu coração ficava apertado, eu ficava triste. E assim acontece com muitos dos nossos irmãos. Eu conheço algumas irmãs nossas, irmãos que não fazem mais parte do sistema e estão aí sem igreja. Mas a palavra manda nós congregarmos. Mas quando não tem como congregar, e aí, como é que fica? Será que Deus vai abandonar esses irmãos? De forma nenhuma. Esses irmãos, às vezes, eles estão em comunhão conosco através aqui, ainda bem que existe a internet, mas eles não conseguem mais ficar nesse sistema contaminado. E eu tenho uma irmã, que ela assiste os nossos vídeos, e ela falou: irmão, tem uma igreja aqui, assim, assado, tento ir, mas é difícil ficar lá. E quando as pessoas verdadeiramente querem ficar, eles são expulsos. Como será que eles expulsam as pessoas que querem servir a Deus verdadeiramente? Eles têm uma maneira muito peculiar, muito jeitosamente eles expulsam. Eu me lembro que eu fui expulso. Aí alguém pode estar falando, algum deles pode estar assim: mas quem expulsou você? Como é que eles expulsam as pessoas? É muito fácil. Nós temos uns amigos nossos lá no Nordeste que quando se converteu de verdade, eles foram expulsos. Mas será que chegaram, olha, sai aqui da igreja, sai fora? Será que é assim que eles fazem? Não. Sabe como que eles expulsam? Eles expulsam dando desprezo. Eles expulsam pondo na geladeira, dando um esfriamento. E o esfriamento é tão grande, mas tão grande, que você se sente um peixe fora d'água. Aconteceu conosco lá, Eles não chegaram em nós: você está expulso da nossa igreja. Não. Eles começam a cortar, aí cortando. Você participava, você tinha comunhão com os irmãos, ele já proíbe você ter comunhão e vai te deixando você de escanteio. É assim que eles expulsam. Mas existe uma palavra das Escrituras que diz assim:
Ai dos pastores que espalham as minhas ovelhas. Ai! Porque vai chegar o grande dia em que nós vamos encontrar esses homens lá na frente. Todos eles, esses pastores, né? Eu me lembro que certa vez um deles, né, numa reunião que teve lá na igreja dele, ele usou aquele versículo de Timóteo. Porque nós ficava questionando dentro da palavra por que era o sistema daquele jeito. E aí ele usou, teu irmão, eles nunca tinham coragem de chegar assim e falar abertamente. Porque eles não têm coragem, porque eles não veem com a palavra, quando vem distorcido. Mas esses homens, eles têm umas características, né? A palavra de Deus fala que eles gostam dos primeiros assentos nas sinagogas. Está em Marcos 12:39. Eles gostam dos primeiros assentos, né? Eles gostam de estarem, que você concorde com tudo que eles falam. Eles gostam disso. Se você discordar, você já é expulso. Isto é, você é posto de escanteio. Então, meus irmãos, aquele irmão que não tem como congregar, é uma luta. Ainda bem que existe aqui irmãos da mesma fé, então eles ainda conseguem, né, ver aqueles que estão na mesma fé, que nem nós aqui. Nosso grupo é muito pequeno, reduzido. Mas se nós fosse entrar numa igreja aqui, oficial, nós tentamos, mas não deu certo. A gente via que não estava de acordo, a nossa consciência com Deus pesava. Isso aqui não está de acordo com o Evangelho. E as igrejas hoje, infelizmente, meus irmãos, elas nos últimos tempos se contaminaram. É muito difícil você encontrar um pastor que não está contaminado. É muito difícil encontrar um pastor que você chega, irmão, a palavra está assim, ele concorda. Não, ele tem aquela ideia dele, ele não abre mão. E quando não está aquela moridão espiritual da parte deles, né? Eles estão fora da palavra. Então, é muito difícil. Eu não posso dizer que não existe pastor. Pode existir, mas eu mesmo conhecer mesmo, não, né? Sempre tinha coisas que estavam fora da palavra. Certa vez alguém disse, você é muito crítico. Não é crítico. Eu olho para a minha vida, meus irmãos. Olho para a minha vida e falo, será que eu estou errado? Será que eu não estou igual eles? Como que eu vou perceber isso? Eu vou pegar a palavra e vou ver. Vou confrontar a palavra com o modo que eu vivo. A maneira de nós vivemos, né? Porque senão a pressão é tão forte que você acha que você está errado e eles estão certos. Certa vez alguém disse para nós assim, ora, será que está todo mundo errado, só você certo? Disse isso para nós. Falei, não. O que está certo é a palavra. Pode estar a multidão errada, mas a palavra de Deus é a certa. Então eu vou seguir a palavra. E nossos irmãos que estão aqui na internet, alguns deles, estão seguindo a palavra, mas foram expulsos. Eu quero ler um texto para vocês, que está aqui em João 16:2, que diz assim, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Então eles pensam assim, olha, tira essa pessoa porque ele vai contaminar os outros. Aconteceu conosco, aconteceu com irmãos nossos irmãos lá do Ceará. Eles se reúnem como igreja, porque encontraram pessoas da mesma fé que quer obedecer a palavra. Mas hoje eu vejo que tem um grande número de 100 igrejas. E dentro desses números, uma pequeníssima parte não abandonaram a fé. Continua firme, continua ainda buscando a Deus, ouvindo as pregações, né? E continua com sede da verdade. Aconteceu conosco isso. Eu pensei, puxa, será que eu não vou encontrar nenhuma que prega o verdadeiro, que pratica realmente? Aí eles colocam leis de homens, né? Você vê que vai contrastar com a palavra, não tá? Como é que você vai servir a Deus, né? E ficar numa denominação oficial? Lá nos países onde tem a perseguição, as igrejas viviam em caverna, vivem nas casas, tudo escondido ali. Eu acredito, meus irmãos, que quando tem essas igrejas oficial, é muito difícil as pessoas ficarem firmes, não desviar, né? Onde há liberdade demais, demasiado, o inimigo entra e contamina. E as igrejas, se você vê as igrejas apostólicas,
Eram todas as igrejas que eram dentro das casas. Aí quando cresce, parece que o diabo vem, entra e manda pessoas para tomar o controle ali, e entra lobos vorazes. Então eu estou fazendo esse vídeo porque às vezes você está aí sem igreja. Você está sem igreja e fala, e agora? Mas às vezes não tem ninguém na sua cidade onde você possa ter a mesma fé. Vai orando a Deus. Que, por exemplo, nós aqui, se os nossos irmãos que assistem os nossos vídeos estivessem aqui por perto, poderiam nos reunir conosco, né? Quando nós fomos de férias para o Ceará, nós nos reunimos lá, nossos irmãos, nos alegramos, né? Tivemos os nossos cultos lá, mas é poucas pessoas. Então hoje eu estou falando das pessoas sem igrejas, mas na verdade, a verdade mesmo é que não estamos sem igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, porque a igreja não é denominação. A igreja é o corpo de Cristo. É isso que é igreja. A verdadeira igreja é aqueles irmãos que em toda parte do mundo obedecem o evangelho, a família de Deus. Lembra que Jesus falou, quem são meus irmãos, minhas irmãs? Quem é a família de Deus? É todo aquele que obedece a Deus, aquele que obedece o evangelho. Então, se você está obedecendo o evangelho, se você está de acordo, sua vida pautada de acordo com as escrituras, você não é um sem igreja. Você pode estar sem igreja para eles, para a igreja oficial, a igreja apóstata, a igreja adúltera, porque vai chegar o dia em que eles vão enfrentar o juízo de Deus, esses pastores, essas lideranças, e eles vão ter que dar conta de todo o rebanho que eles dispersaram, até daqueles que viraram as costas para Deus, porque eles foram pedra de tropeço, eles provocaram o escândalo, eles vão prestar conta a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está vendo esse vídeo, não desanime, continue ligado no corpo através da palavra. Nós continuamos ligados uns nos outros através da palavra. E naquele grande dia nós vamos nos reunir, o qual o cabeça é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria que através desse pequeno vídeo você pensasse sobre isso.